Oi pessoal, eu sou Humberto e esse aqui é o canal literário Primeira Prateleira. Eu estou aqui hoje para falar desse livro aqui que eu acabei de ler, chama História do Mundo em 6 Copos, do Tom Standage, acho que é isso, e da editora Zahar. É um livro muito interessante, assim, eu gostei bastante, e ele analisa a história do mundo pelo ponto de vista, a partir do ponto de vista das bebidas, das principais bebidas criadas ou desenvolvidas pelo homem. Ele vai falar do surgimento, da disseminação e do papel histórico de 6 tipos de bebidas. São elas a cerveja, o vinho, os destilados, o café, o chá e a Coca-Cola. Bom, então ele começa falando da cerveja, né, do surgimento dela na Mesopotâmia e no Egito, e da sua relação com o desenvolvimento da agricultura e o surgimento das primeiras cidades. Ele mostra como ela tinha um papel na socialização entre as pessoas, porque ela era bebida em vasos comunitários. Então eram vasos grandes e as pessoas bebiam juntas com canudinhos. Depois ele vai falar do vinho, da cultura do vinho na Grécia e em Roma, né? E de como ele era bebido. Uma coisa que me chamou a atenção é que o vinho era bebido diluído com água. Os gregos achavam educado e refinado você beber o vinho diluído na água justamente para não se embriagar muito rapidamente. Eles achavam bárbaros aqueles que bebiam o vinho na sua forma pura. E o vinho ele tinha um símbolo de status, de bebida refinada. Eles eram bebidos em eventos chamados de simpósios, né, onde se discutia sobre política, sobre filosofia. Então ele ajudava a mente a liberar as ideias da mente. Depois o livro fala dos destilados. Mostra como o surgimento das bebidas destiladas tem uma relação importante com o processo das grandes navegações no século XVI. De como, primeiro porque as bebidas destiladas elas têm um teor alcoólico maior. Todas as bebidas fermentadas, é difícil você ter um teor alcoólico acima de 15%, porque acima disso as leveduras morrem. Então, com as bebidas destiladas, se pôde superar em muito essa marca. Então, os destilados eram uma forma concentrada e duradoura de você transportar o álcool. Então, ele passou a ser muito valorizado pelos marinheiros, pelos navegadores de uma maneira geral. Os destilados também passaram a ser muito valorizados nos países de clima mais frio, onde o vinho era escasso e também o álcool ajudava a esquentar, né? Bom, primeiro se destilava o vinho, né? E depois a produção de destilados passou a ter uma ligação muito íntima com o processo de fabricação do açúcar, né? Da plantação da cana-de-açúcar, da produção do açúcar. Se destilando a cana, se fazia a cachaça e o rum. O rum teve né? Sempre tem associação entre o rum e os piratas, né? O rum foi a primeira bebida assim, global, porque ela não dependia de um ciclo que envolvia praticamente o mundo inteiro. Se precisava de mão de obra escrava para plantar a cana-de-açúcar e produzir o açúcar. Com a sobra da produção de açúcar, com o melaço, se fazia o rum. E o rum servia como parte do pagamento, era muito valorizado no pagamento para a compra de mais escravos na África. Então, o rum passa a ter um papel importantíssimo nesse ciclo econômico da cana-de-açúcar.
Depois, por exemplo, o rum teve uma importância grande no processo de independência dos Estados Unidos, por exemplo. Você fala muito do papel do chá, né, no processo de independência dos Estados Unidos, mas o rum também teve um papel importante, porque a Inglaterra quis proibir as colônias americanas de importar, exigia que ela comprasse melaço para a produção do rum da própria Inglaterra, mas que tinha uma produção muito baixa e impostos muito altos. Então se produzia muito rum dos Estados Unidos com melaço contrabandeado das colônias francesas. E nessa briga dos colonos de querer ter a liberdade de produzir o rum da forma que fosse mais vantajosa para eles, é que também começa os primeiros confrontos com a colônia, com a Inglaterra. E aí nos Estados Unidos mesmo, a partir do momento em que começa a se migrar para o oeste, o rum vai perdendo um pouco da sua importância para o whisky, que é um destilado feito a partir de cereais. Muitos dos migrantes, dos colonos que iam para o oeste eram eram escoceses, irlandeses, acostumados na produção de cereais e na destilação dos cereais, e a partir do momento que se entrava pelo continente, também ficava mais difícil o acesso ao melaço e, consequentemente, a produção do rum. Em seguida, o autor fala sobre o café e de como o café ganhou importância, primeiro por ser a primeira dessas bebidas que não era alcoólica. Então ele passou a ter a ser valorizado nas culturas islâmicas, né, onde o álcool era proibido. O café também tem um papel importante durante a Revolução Industrial na Inglaterra, porque era uma bebida, por causa da cafeína, é uma bebida que dava mais energia. Então, os trabalhadores, tomando uma xícara de café, ficavam com energia para poder trabalhar nas indústrias que estavam surgindo. E ele fala também do surgimento dos grandes cafés na Europa, principalmente na Inglaterra e na França, como os cafés viraram ambientes de discussões, de informações. Você tinha cafés especializados em trabalhadores que trabalhavam com o mercado financeiro, então eles iam lá desde comprar e vender ações no próprio café, ou trocar informações sobre empresas. Ele fala da relação desses cafés, por exemplo, com a Revolução Francesa, porque foi na porta desses cafés que começaram as primeiras discussões políticas e as primeiras faíscas que acabaram levando à Revolução Francesa. Em seguida, ele vai falar do chá, do chá produzido a princípio só na China, e de como esse chá chega na Europa, de como ele ganha a importância que ele tem até hoje na Inglaterra. Esse chá que chegou na Inglaterra através de uma princesa portuguesa que casou com o rei da Inglaterra e levou junto com ela o chá, de como o monopólio do comércio de chá com a China passou a ser uma coisa muito lucrativa e muito disputada, e como os ingleses obtiveram esse monopólio do comércio do chá, e depois como a relação que isso também vai ter depois com o ópio e a guerra do ópio, porque os ingleses passaram a usar o ópio para negociar o chá com os chineses, e o ópio acabou prejudicando o desenvolvimento da economia da China. E depois como os ingleses também acabam levando o chá, transportando mudas de chá da China para a Índia, e em poucos anos eles acabam deixando de ser dependentes da China e passando a produzir o seu próprio chá nas suas colônias na Índia. E por último, o autor fala da Coca-Cola, né, de como a Coca-Cola, que até hoje ainda é um símbolo dos Estados Unidos, né, de como a Coca-Cola
surgiu na produção das primeiras águas gaseificadas na Inglaterra, e como isso foi para os Estados Unidos, e vários farmacêuticos nos Estados Unidos começaram a produzir água gaseificada, bicarbonatada, né, com bicarbonato de sódio, e depois acrescentar aromas e outros sabores nessas águas para serem vendidas como remédio mesmo. E nisso tinha muito charlatão, muita gente produzindo essas bebidas falando que curaria todo quanto era tipo de doença e que não curava coisa nenhuma. E de como a produção da Coca-Cola, super barata, então como ele se investiu muito em marketing, e a Coca-Cola passou a estar muito associada com toda a expansão militar americana. Desde a Segunda Guerra você tem soldados americanos que mandavam cartas para a Coca-Cola, falavam que estavam lá lutando até também pelo direito de poder continuar comprando a sua Coca-Cola. Então, fábricas da Coca-Cola foram instaladas nas bases militares pelos países por onde os Estados Unidos ia guerreando, invadindo. Então, e de como depois da guerra essas fábricas permaneceram nos locais, e com isso a Coca-Cola acabou se disseminando pelo mundo. Então, uma coisa interessante que fica claro no livro é como o surgimento da cerveja, do vinho, dos destilados tinha muito a ver também com a falta de segurança das pessoas em beber a água. O surgimento das cidades, as águas passavam a ser poluídas e as pessoas pegavam muitas doenças com a água. Então se bebia cerveja, vinho, como uma forma de tornar a água potável, né? Então esse negócio, por exemplo, do vinho, você diluir o vinho na água, você estava tornando a água potável, porque o álcool do vinho e as próprias substâncias, acho que o tanino que tem no vinho, são bactericidas. A mesma coisa com o chá e o café, por usarem água fervida, e o chá também tem substâncias bactericidas, então isso tornava a água mais palatável. Então é um livro muito bacana, muito interessante, que para quem gosta do assunto eu recomendo bastante. Então hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, dê um like no vídeo para me ajudar na divulgação, e se inscreva no canal para sempre ficar sabendo das novidades que a gente vai ter por aqui. Então é só clicar aqui no Monteirinho Lobato ou no botão inscrever-se, pôr os dados da sua conta Google, do Gmail, para poder se inscrever no canal, tá bom? E deixe seus comentários com dúvidas, sugestões, se você já leu o livro, comentem também, dê sugestões de outros livros. Então estamos abertos aqui para a gente conversar. Um abraço, até mais.